Olá a todos, é muito bom estar aqui com vocês, de uma forma diferente nesse momento, é verdade, né? É um desafio para nós que não estamos acostumados, mas faz parte, é preciso que seja dessa forma agora, é preciso que cada um fique na sua casa, é preciso que a gente cumpra todas as determinações governamentais para o nosso bem e de toda a humanidade. É importante que nós pensemos uns nos outros e tenhamos consciência nesse momento. Mas isso não impede que a gente continue falando sobre a doutrina. É importante que a gente fale sobre a doutrina, que a gente estude a doutrina, porque essa doutrina, ela nos conforta, ela nos consola, é o nosso consolador prometido. Então a gente está aqui com essa proposta de fazer pequenos vídeos estudando a doutrina, expondo, né, a doutrina, e dessa forma, para que a gente tenha o amparo da nossa doutrina querida. Faremos pequenos vídeos e que nos aproximarão de vocês. Estaremos próximos, não fisicamente, mas virtualmente agora. Então sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo de hoje. A gente vai falar, eu trouxe o tema, um tema que eu acho que é bem atual, ele tem muito a ver com a crise, com a dificuldade que a gente está passando no momento, e o tema é a importância da dor na evolução do espírito. Então a gente vai falar um pouquinho, porque o tema é enorme, tem muita coisa a ser dita, mas nós vamos falar um pouquinho sobre isso, nós vamos estudar um pouquinho esse tema. E para começar, eu trouxe um poema que inclusive eu plagiei do Haroldo. Eu assisti uma palestra do Haroldo onde ele falava, onde ele citava esse poema, e eu fiquei apaixonada e fui buscar os textos desse espírito, Maria Dolores, e me apaixonei, e eu espero que vocês se apaixonem também. Então é uma psicografia do Chico, de autoria do espírito Maria Dolores. O nome do poema é Dom de Deus. Alguém um dia perguntou a Michelangelo enquanto ele esculpia: Senhor, por que razão martelar esta pedra indefesa? Não seria mais justo deixá-la em paz no coração da natureza? O escultor, entretanto, respondeu simplesmente, sem alterar a voz: Um anjo mora preso neste bloco maciço, e tenho o compromisso de trazê-lo até vós. E batendo e cortando, aresta sobre aresta, aparando e brunindo o mármore que entesta, vê afinal o instante em que ele próprio exulta. A obra-prima que jazia oculta aparece soberana, é um anjo que sorri quase que em filigrana, uma pedra, por fim, que se transforma, com prodígios de forma, em requintes de luz e de beleza humana. Assim também, alma querida, quando a dor te ameaça ou te amarfanhe a vida, não grite maldições, nem fabrique labéus. A prova é a força que te aperfeiçoa. A dor nasce de Deus por dom profundo, que te arranca do mundo para brilhar nos céus. Bonito, né? Então, nós somos, trazendo para nós somos essa pedra bruta. Somos nós. E aqui dentro desse invólucro bruto existe uma obra-prima, existe um anjo, mas é preciso das marteladas para que esse anjo saia de nós. Então essas são as dores. A dor tem essa função para nós. Nos faz mais belos, mais iluminados, nos faz crescer espiritualmente, nos faz evoluir espiritualmente. E aí a gente se pergunta, né? Agora falando, né? Dissecando um pouco o tema, a gente se pergunta diante da dor, a gente pergunta, mas por que eu sofro tanto? Por que Deus permite que eu sofra tanto? Deus está me castigando. A gente blasfema. Todos nós pensamos assim. A maioria de nós pensa assim, na verdade. Deus é esse Deus de vingança? Deus é esse Deus vingativo e cruel que pune? Não, Deus não pune.
Deus nos dá o livre-arbítrio. Ele nos dá a oportunidade. Nos deu o livre-arbítrio para que a gente faça as nossas escolhas. Só que normalmente a gente passa pela porta larga, porque é mais fácil, né? Ele nos ama imensamente. O Pai é Pai de amor e de justiça. Ele é o Deus de amor e de justiça. Ele jamais, não faz nenhum sentido pensar que Ele nos castiga. Então não pensemos assim. A dor, na verdade, ela é pedagógica. O que isso quer dizer? Que ela vem para educar, ela vem para ensinar, nunca para castigar. Joana de Ângeles diz que a dor, o sofrimento, não tem função punitiva, mas sim educativa. Se o ser humano não caminha pelo amor, ele certamente despertará através da dor. Aí, o livre-arbítrio que Deus nos dá. Nós temos a oportunidade de fazermos o bem, de crescermos através do amor, por vontade própria, mas nós normalmente não fazemos isso. Então é necessária a dor para que a gente evolua a partir dela. Ela faz parte do nosso processo evolutivo. É necessária para que possamos crescer espiritualmente falando. E é importante lembrar que ela não faz parte só do nosso processo evolutivo, de nós, seres humanos. Ela faz parte do processo evolutivo de todos os seres, em geral. Basta a gente lembrar que o aço, por exemplo, ele precisa do calor para ser moldado. Que o animalzinho precisa do sofrimento no seu processo evolutivo, assim como nós. Que as plantas precisam da poda para que possam crescer, se revigorar, se fortalecer, ficar mais bonitas. E os minerais também. O diamante é uma pedra bruta, é uma pedra sem graça. A partir da lapidação é que dali sai aquela joia maravilhosa que é o diamante. Então, se nós pensarmos, todos esses são processos de agressão. Todos os seres sofrem essa agressão, essa dor, porque ela é necessária ao seu processo evolutivo. A dor faz parte do nosso processo evolutivo. A dor é cirurgia para extrair de nós o nosso melhor. Poético, né? Mas é exatamente isso. São os desafios da vida, as dificuldades superadas que nos dão experiência, serenidade. Sem eles, não existiria no nosso vocabulário a palavra vitória. A gente valoriza muito mais as coisas que a gente consegue depois de grandes dificuldades, não é verdade? Aquilo que vem fácil a gente não costuma dar muito valor. Mas quando a gente se esforça, quando a gente enfrenta uma série de obstáculos, de dificuldade para chegar lá, a gente valoriza muito mais essa conquista. É uma vitória. Então, sem as dificuldades, sem a dor, a gente não teria essa palavra no nosso vocabulário. Além disso, é preciso, gente, que a gente lembre que a nossa Terra, o nosso planeta, é um mundo de expiação e provas. Ele está lá no segundo degrau da escala dos mundos, só está acima dos mundos primitivos. Então, esse mundo é de expiação e provas. O próprio nome diz, é mundo de sofrimento. Ele está evoluindo, é verdade, para mundo de regeneração, mas ainda é expiação e provas. Então, os sofrimentos fazem parte desse mundo e nós estamos encarnados aqui porque somos uma categoria de espíritos que tem sintonia com esse mundo. Nesse mundo, o Evangelho, isso é o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 20, ele fala assim: nesse mundo, por mais que faça, cada um tem a sua parte de labor e de misérias, sua cota de sofrimento e de decepções, donde facilmente se chega à conclusão de que a Terra é lugar de provas e de expiação. Só confirmando o que a gente acabou de falar sobre o sofrimento que é característico do nosso planeta.
Então, espíritos como nós, da nossa categoria de espíritos, que temos muito o que evoluir, principalmente no quesito moral, precisamos do mal para sentirmos o bem. Precisamos da noite para admirarmos a luz. Precisamos da doença para valorizarmos a saúde. Se Deus tirar de nós a dor, a gente não vai lembrar nem que ele existe, não é? Quando a gente está bem, não nos falta nada, estamos numa situação razoável, não nos falta dinheiro, a gente sai para beber, sai para comer, vai para o shopping comprar uma infinidade de coisas que a gente não precisa e esquece completamente da vida espiritual. Agora, quando a gente enfrenta uma doença, uma crise grave, uma dificuldade grande, a gente se lembra de Deus. A gente ajoelha e pede a Deus que nos ajude. E isso é de coração, porque a gente está precisando. Então a gente se conecta a Ele. Olha como a dor nos conecta a Deus. Quando a gente está bem, sem dificuldade, a gente se conecta ao mundo material e a tudo que Ele nos oferece, e que nos anestesia e nos faz esquecer do lado espiritual. Agora, quando tudo vai mal, a gente se lembra de Deus e nos conectamos a Ele. Mais um motivo para a gente entender o quanto a dor é importante na nossa vida. Nos conectando a Deus. Deus, ele é o nosso escultor. Ele sabe que dentro de nós há um anjo, mas é preciso que sejamos esculpidos para que esse anjo apareça. E ser esculpido dói, vai doer muito ainda, porque nós ainda temos uma longa caminhada pela frente. E Deus sabe disso melhor do que nós. Nós já passamos por várias encarnações, mas ainda temos inúmeras encarnações pela frente, ou seja, muitas dores pela frente ainda, nessa nossa caminhada espiritual, até nos tornarmos luzes, nos tornarmos perfeitos, nos tornarmos anjos. Uma longa caminhada pela frente, acompanhados da dor. Na questão 68 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o número de existências corpóreas é limitado ou o espírito se reencarna perpetuamente? Aí os espíritos respondem: a cada nova existência, o espírito dá um passo na senda do progresso. Quando se despoja de todas as suas impurezas, não precisa mais das provas da vida corpórea. Então, olha só. A cada nova existência, a gente dá um passo na senda do progresso. Quando a gente se despoja de todas as impurezas, a gente não precisa mais das provas da vida corpórea. Cada existência, um passo. E à medida que a gente vai se despojando das impurezas, das nossas imperfeições, a gente atinge um nível lá na frente onde a gente não precisa mais reencarnar no corpo físico. Mas isso é uma longa caminhada. E a gente se despoja das nossas impurezas, das nossas imperfeições, através das dificuldades, através da dor, através da evolução espiritual. Mais uma vez, a importância da dor. Então Deus é Deus de bondade, Ele é Deus de misericórdia, Ele nos dá essa oportunidade. Diante da dor, é preciso que nós não busquemos combater, porque é difícil a gente não sentir revolta, né? É difícil a gente não sentir angústia, incerteza, é muito difícil. Mas quando a gente nos sentirmos assim, é importante nós, que já temos algum conhecimento da doutrina espírita, é importante que nós busquemos substituir esses sentimentos por gratidão a Deus, gratidão por estarmos aqui, gratidão pela oportunidade de crescimento. Nós estamos nesse momento encarnados, reencarnados aqui no nosso planeta, não é à toa. Nós temos um compromisso grande com o nosso planeta. Então, é preciso que a gente se conscientize disso e que possamos vibrar amor nesse momento. Não críticas, mas amor. Amor pelo nosso planeta que está se curando nessa pausa. Nosso planeta está se curando de nós, humanos. E nós também precisávamos dessa pausa da vida cotidiana, do estresse,
da vida atarefada, onde a gente não olhava para os que estavam à nossa volta. Então a gente não precisa ser muito perspicaz para perceber o quanto a dor traz benefícios, o quanto durante a crise a gente evolui, a gente cresce, a gente se reinventa, nós e a humanidade inteira. Basta a gente olhar para dentro de casa. Quantas vezes a gente sentava com a nossa família para uma refeição, olhando no olho um do outro? Quantas vezes a gente sentava com os nossos filhos para estudar, inclusive no momento até dando novos conteúdos, sendo professores, coisa que nós não somos, ou seja, já fomos há muito tempo, e o que está trazendo de benefício, de conexão com os nossos filhos, com a nossa família, e de melhoria para nós, porque nós estamos relembrando matérias que a gente não vê há tantos anos. Estamos nos reinventando, fazendo máscaras de tecido, ajudando os outros, nos oferecendo. Se a gente parar para olhar, olha quanta coisa boa está surgindo. Como o nosso planeta está respirando melhor sem a nossa intervenção. Como está sendo bom para a nossa humanidade, para nós todos. Como nós estamos cuidando dos nossos velhinhos. Eu mesmo tenho 2 velhinhos que eu achei, cada um na sua casa, que eu achei que iam adoecer, poderiam entrar em depressão nesse momento, mas não, eles estão muito bem, porque estão sendo cuidados por nós, filhos, que levamos tudo o que eles precisam, claro, com todo cuidado, com toda cautela, sem entrar, sem precisar entrar na casa dos pais, mas deixando tudo lá para eles e conversando do portão, conversando da janela do prédio. Então, fazendo videochamadas com os netos. Então, olha essa ligação emocional. Olha a diferença que isso está fazendo para todos nós. Olha o quanto na crise a gente evolui. E se a gente lembrar de humanidade, do que uma crise faz com que uma humanidade evolua, basta a gente pensar na gripe espanhola em 1918, século passado, que após a gripe espanhola, uma das coisas boas que foi criada foi o sistema de saúde, que não existia. Existiam médicos que só iam aqueles que tinham dinheiro para pagar. E era uma parcela muito pequena da população. Tanto é que muitos morreram sem assistência nenhuma durante a gripe espanhola. Então, gente, nós vamos evoluir, vamos sair melhores e mais fortes disso. É preciso que a gente acredite nisso e acredite que o amor é capaz de mudar isso tudo. Então vamos vibrar amor para o nosso planeta, para os nossos governantes. E lembrando, como diz Chico, que isso também vai passar. Estaremos juntos aqui para isso. Sempre falando da nossa doutrina querida. É muito bom estar com vocês. Fiquem com Deus e a gente vai se encontrar outras vezes. Um beijo grande para todos.